13 de maio de 1905. O dia que mudou o curso da minha vida antes mesmo dela começar. Não só da minha, mas de tantos outros milhões. Dali em diante, seríamos afetados por algo que veio muito antes. Algo tão grandioso e tão apaixonante que seria capaz de mover multidões. O destino estava traçado. A partir dali, fomos contagiados e hipnotizados por duas cores. Cores estas que se transformaram em símbolo de valentia, de orgulho, de resistência, de fanatismo e de alegria. Balança, 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 balança! A bola subiu, batida! E não adianta argumentar ou questionar. Esse sentimento não tem cura. Rubro-negro não tem só um time para torcer, tem uma razão para viver. E nesses 120 anos de história, empilhamos conquistas e motivos para comemorar. E o mais importante, empilhamos momentos e lembranças que por toda a eternidade irão ecoar. Então, como é, como vai ser e para sempre será. Saudações rubro-negras a toda a nação espartana. Eu fiz questão de começar com esse vídeo que o Sport lançou hoje no perfil oficial do Sport no X, antigo Twitter, não só para lembrá-los que hoje é o aniversário do Sport, mas também para mostrar, sobretudo, às novas gerações o que é de fato ser Sport. Eu sempre gosto de chamar vocês de nação espartana, porque para mim sim, o Sport tem mais que uma torcida, o Sport tem adeptos, ser Sport é fazer parte de uma enorme família. Torcer pelo Sport é ser partícipe de uma enorme nação, a nação espartana. Quero mostrá-los que o Sport é muito mais que essa fase horrível em que vivemos. É só olhar para o passado, e não tão longínquo assim. As glórias, nas vitórias e derrotas, nós sempre vimos um clube de pé, mesmo nas quedas. É difícil explicar para as pessoas que não são adeptas ou não torcem para o Sport o que é ser Sport. O nosso hino diz: Sport, Sport, uma razão para viver. E de fato, ser Sport muitas vezes transcende o âmbito das quatro linhas. Ser Sport é perder, mas não se acostumar com as derrotas, pois o DNA leonino, e eu falo do DNA raiz, foi literalmente formado e forjado entre glórias e vitórias. É como disse o nosso cofundador, Guilherme de Aquino: o Sport será um autêntico campeão, pois nasceu sob o signo da valentia e dele jamais se apartará. Hoje, devido ao mau planejamento do departamento de futebol, vemos um time sem brio, apático em cada partida, com DNA diferente daquele que eu falei agora há pouco, o DNA leonino. Mas os maus gestores passam, os bons também. O que fica de fato é a instituição Esporte Clube do Recife e sua enorme nação de adeptos e torcedores fiéis, os quais, para eles, o esporte é religião. Como diz o hino: fica a minha torcida agora por dias melhores, que voltem os tempos de glórias e vitórias, não tão longínquos assim. E Sport, parabéns. Parabéns pelos anos de glórias que você me fez viver, a despeito de mais gestões, como a de hoje. Muito obrigado, Sport, pelas vitórias que me fizeram feliz, e mesmo pelas derrotas que me ensinaram a ter pés no chão e ser mais humilde. Parabéns, Sport, pelos 120 anos de glórias, vitórias e ensinamentos. Depois dessa bela homenagem ao nosso esporte, voltamos à realidade de hoje, às notícias atuais. E a primeira de hoje é essa: Sport demite diretor de futebol após goleada vexatória. O presidente do Sport decidiu, nesta segunda-feira, cortar os laços com o executivo de futebol André Figueiredo. A saída veio logo depois daquele vexame, uma goleada de 4-0 para o Cruzeiro no domingo, dentro da Ilha do Retiro. Oficialmente, o clube diz que foi um acordo entre as partes. Com o time em crise e uma sequência ruim no Brasileirão,
O Sport confirmou ontem que André Figueiredo não é mais o diretor executivo. A decisão veio na esteira da derrota humilhante para o Cruzeiro no domingo em casa. No comunicado, o Leão da Ilha deixou claro que a saída foi combinada entre os dois lados, depois de uma análise sobre o momento do clube, os rumos do futebol. Figueiredo tinha chegado ao Sport em fevereiro de 2024 para comandar a área de futebol. Antes, ele já tinha passado pela base do Corinthians e por outros times, como Atlético Mineiro, Ceará e Chapecoense. Neste ano, com o fim do comitê gestor e o futebol nas mãos do vice-presidente Guilherme Falcão, ele tinha ganhado ainda mais espaço no departamento. Esse é o clássico exemplo de boi de piranha. Agora, a pergunta que fica na cabeça do torcedor é: e Guilherme Falcão vai continuar no cargo também? Se ficar, não vai me surpreender em se tratando de Yuri Romão. E a vassourada não termina só no Cartola. Sport começa a mudar o time e 4 jogadores vão sair, incluindo Matheus Alexandre. Além do lateral, o Leão da Ilha também confirmou a saída de Gustavo Maia, Leni Lobato e Di Plácido. Na lanterna do Brasileirão, o Sport decidiu mexer no elenco e anunciou nesta terça-dia 13 a saída de 4 jogadores. O clube está negociando com os agentes de Matheus Alexandre e Gustavo Maia para arrumar um novo destino para eles, já que não fazem mais parte dos planos do técnico para o resto da temporada. Além disso, o time não vai renovar com o lateral direito Di Plácido e o atacante Leni Lobato. Os dois têm contrato só até junho e vão embora quando o vínculo acabar. Apesar de estarem no mesmo barco, a situação de Gustavo Maia e Matheus Alexandre é bem diferente. O atacante, que veio do Náutico, foi uma das primeiras contratações do Sport para 2025. Ele assinou um pré-contrato em agosto do ano passado e chegou de graça, com um vínculo até o fim de 2026. Maia tinha se destacado no Timbu em 2024 e a torcida do Sport ficou animada, mas ele não conseguiu se firmar no time principal e agora deve ser negociado. No total, ele jogou 16 partidas, a maioria no estadual, marcou um gol e deu 2 assistências. Já Matheus Alexandre custou caro ao bolso do Sport. O lateral foi uma das contratações mais caras da história do clube. O time pagou cerca de 1 milhão e 500 mil dólares, quase 9 milhões de reais na época, para tirá-lo do Cuiabá. Só que o investimento não deu retorno em campo, e agora o Sport tenta repassá-lo para não perder ainda mais. Nesta temporada, ele jogou 12 vezes e até foi titular no último domingo contra o Cruzeiro. A propósito, Matheus Alexandre, afastado pelo Sport, agora interessa ao Atlético Paranaense. O Furacão já entrou em contato com o time pernambucano para negociar o lateral. Depois de ser afastado pelo Sport, o lateral direito Matheus Alexandre virou alvo do Atlético Paranaense. Nesta terça-feira, mesmo dia em que o Leão anunciou sua saída, o clube paranaense demonstrou interesse e já começou as conversas. Os dois times ainda estão discutindo os detalhes da transferência, se será um empréstimo com pagamento ou se o Atlético assume 100% do salário do jogador. Por enquanto, tudo está no começo e as partes ainda precisam chegar a um acordo. O agente de Matheus Alexandre, Luizinho Piracicaba, confirmou o interesse do Atlético, que foi revelado primeiro pela jornalista Monique Vilela. No total, Matheus Alexandre jogou 12 vezes pelo Sport, marcou um gol e deu 2 assistências. Ele só pode ser negociado agora porque não completou 7 jogos no Brasileirão, limite que impede transferências entre clubes da Série A. Mesmo que feche com o Atlético Paranaense, ele só poderá ser registrado na próxima janela de transferências, que abre no começo de junho, entre os dias 2 e 10, para o Mundial de Clubes. Dessa lista de dispensas, alguns comentaristas dizem que Maia foi o único que pediu para sair, provavelmente porque não estava tendo espaço entre os titulares da equipe. Nação, pelo jeito não teremos fila do perdão. Quem deveria mesmo pedir perdão é quem inventou essa tal fila do perdão, pela falta de profissionalismo e principalmente pela prepotência de se achar conhecedor de futebol sem ser. Para mim, tudo isso não passa de cortinas de fumaça, mas tudo isso só atesta ainda mais a incompetência daqueles que estão à frente do futebol leonino. E você, torcedor, o que acha de tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, ela é muito importante para nós. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com todos os apaixonados pelo esporte.
Eu sou Alexandro e esse foi mais um vídeo de notícias e homenagem ao Leão no seu dia. Um abração e até o próximo vídeo. Pelo Esporte Tudo, sempre!